Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Aproximaram-se os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Ele lhes respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não. Com efeito, àquele que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas. Mesmo vendo, não veem, mesmo ouvindo, não ouvem, nem entendem. Desse modo, cumpre-se completamente neles a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não entendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. De fato, o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos, e seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, não se convertam, e eu não possa curá-los. Bem-aventurados, porém, vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Amém, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra de Deus sempre tão atual. Quantos corações fechados, quantos olhos cegos, ouvidos surdos para a palavra de Deus, para o conhecimento de Deus, ainda hoje. Essa palavra de Deus hoje muito propícia para o nosso tempo. Jesus está explicando por que ele fala em parábolas, porque os discípulos perguntaram para ele por que ele ficava falando em parábolas para o povo. E Jesus diz que a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a esse povo, a eles não. E tem uma frase bonita nesse evangelho que às vezes fora de contexto é difícil a gente compreender. Aquele que tem será dado, e ao que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Então essa frase, a gente tem que contextualizar ela, porque Jesus está falando do conhecimento de Deus, da experiência de quem tem com Ele, experiência de vida. No caso ali, os seus discípulos, os apóstolos. A vocês foi dado conhecer a revelação do Pai está com vocês. Já chegou o Messias, o enviado, o esperado, chegou. Então a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles ainda não, porque eles desconhecem, ainda não conhecem a palavra de Deus. Os chamados pagãos, que ainda não têm o conhecimento. E o coração deles está frio. Jesus cita a profecia de Isaías, que fala daquele povo que tem o coração difícil para a entrada dessa palavra de Deus. Ouvireis e não entendereis, vereis e não percebereis. Então uma sociedade que se tornou fria para receber esse Jesus, pessoas que não acreditam de forma alguma, tem dificuldade de ver, de ouvir, não gosta nem de ver, nem de ouvir. Então Jesus fala em parábolas para eles também, para situar
um pouco esse reino dos céus dentro daquela realidade deles, dentro da vida deles, para que a partir dali eles comecem a entender o que é esse reino dos céus. As parábolas é uma didática de Jesus para chegar naqueles corações que estão longe dele, mais longe do que os discípulos, com certeza. Bem-aventurados vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. A todos aqueles que veem e ouvem a palavra de Deus e a aceitam no coração, bem-aventurados vocês. Porque no Antigo Testamento muitos profetas, muitos justos desejaram ver, ouvir o que vocês estão ouvindo ao estarem aqui do meu lado, falando aos discípulos, né? Muitos profetas e justos desejaram fazer essa experiência que vocês estão fazendo, mas não conseguiram, né? Porque vieram antes, estavam lá no Antigo Testamento, né? Enquanto essa revelação, esse Deus feito homem encarnado, ele era apenas uma promessa no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento, com Jesus, isso se torna realidade. A promessa foi cumprida. Deus está entre nós. Então, bem-aventurados os que veem, que ouvem, agora que Jesus está entre nós, que reconhece esse Jesus no meio de nós. Que sejamos nessa manhã bem-aventurados nós também, porque nós aceitamos, nós vemos, queremos ver sempre mais, queremos ouvir sempre mais a voz desse Mestre, desse Jesus. Arde o meu coração, o clima desse lugar. Jesus me tem compaixão e diz que não estou sozinho, não. Eu sei que consagrado sou, criado para te adorar, chamado para te servir, enviado para amar. Tens planos que eu nem mesmo sei, mas sei que posso descobrir. E em tudo aquilo que eu vivi, sei que já te fiz sorrir. Felicidade pra Deus não há maior. Ver do céu em minha vida tudo aquilo que um dia Ele sonhou por mim, para mim. Arde o meu coração, clima desse lugar. Jesus me tem compaixão e diz que não estou sozinho, não. Eu sei que consagrado eu sou, criado para te adorar, chamado para te servir, enviado para amar. Tens planos que eu nem mesmo sei, mas sei que posso descobrir. E em tudo aquilo que eu vivi, sei que já te fiz sorrir. Deus te acompanhe nesse dia, nos acompanhe e nos agracie sempre com a sua presença entre nós, do Cristo ressuscitado. Bom dia. Amém.